quando eu entro por aquela portaria, eu já estou bem, eu estou feliz, porque eu sei o amor e o respeito que cada um aqui tem. Hoje, se eu estou aqui movendo essa mão, eu agradeço ao Promove. Eu sou muito, muito, muito agradecido ao Promove. Eu vejo melhoras a cada dia. E eu falo que cuidou não só do meu físico, como da minha alma também. O Promove é encantador para tudo. Promove é pura gratidão, Promove muda a vida. Aqui é como se fosse uma família. Mais que uma família, porque sangue não diz nada. É família de coração. É amor. Carinho, respeito, amor. Sabe, eu vejo isso neles. Eu vejo amor. Eles têm amor pelo paciente. Eles têm respeito pelo paciente. E isso é muito importante para cada pessoa que vem aqui. O Promove é a clínica escola do Centro Universitário São Camilo. Então, é aonde a prática do aluno, aonde ele aprende a atender esse paciente, se une a esse atendimento à comunidade. Acho que eu diria que é um instituto tocado por estudantes. O Promove é uma clínica escola multiprofissional, com atendimento filantrópico, não tem nenhum tipo de cobrança no nosso atendimento para os nossos pacientes, mas a hora que ele entra aqui, a partir desse momento, ele tem a certeza de que ele vai ser bem tratado. Eles saem daqui com muito mais esperança, esperança de um dia seguinte, de um futuro melhor, com certeza. Que as pessoas só entendem a dimensão e sentem o valor que esse lugar tem e a diferença que ele faz quando estão aqui junto com a gente. Meu nome é Thaís, eu sou enfermeira de formação, me graduei pelo Centro Universitário São Camilo. Estou aqui no Promove há quase 12 anos e nos últimos 4 atuo como coordenadora da unidade. Além dos atendimentos, a gente tem os serviços de extensão e de pesquisa que acontecem aqui na unidade também. O Promove é um campus do Centro Universitário, né? Então, a gente não é especificamente uma unidade de saúde, sim uma unidade de educação. Mas a gente consegue fazer assistência junto com o ensino de uma forma bastante integrada aqui. Eu acho que aqui eu aprendi mesmo assim o que era responsabilidade, né? E eu acho que a gente sempre aprende algo novo. Toda vez que a gente está aqui, a gente aprende alguma coisa nova. Só que desde o primeiro dia eu já entendi que quando a gente trabalha com seres humanos, e isso eu não estou tirando a grandiosidade de outras pessoas que trabalham que não na área da saúde, mas ter a empatia de entender que aquilo que a gente tem como o normal, como o natural, como o que a gente sabe, talvez seja um mundo que a outra pessoa nunca acessou, né? Cara, é uma coisa que mexe muito com o coração, assim, sabe? Você vê que existe esse mundo, né? E eu passei a maior parte da minha vida cego, achei que isso aqui era o normal, né? A gente ouve relatos, vê na TV que tem gente passando fome, mas a gente não sabe o que é fome, né? Eu não sabia, não sei ainda, mas hoje eu tenho uma ideia, né?
e tanto de pessoas idosas que já passaram por períodos mais difíceis do que estão agora, cada relato é uma história que, cara, se você vê que tem muito mais coisas além do que você imagina, né? E Promove é um lugar que você aprende isso, cara, às vezes até na marra, sabe? Que você tá ali, cara, preciso passar alguma coisa para essa pessoa. O que eu posso passar? O que vai somar, cara? A saúde, ela é um direito de todo mundo. Todo mundo tem que ter acesso à saúde. E acho que intrínseco a isso, é uma coisa que a gente aprende aqui, é que a gente tem que ter acesso à saúde de qualidade. A saúde, ela não pode ser algo jogado, a saúde é uma coisa muito séria. Então a gente trabalha aqui para não dar só um atendimento de graça. É de graça e é bom. Muitas vezes é 3 vezes por semana, totalmente baseado em evidência, é discutido com profissionais formados, é supervisionado, avaliado valendo a nossa nota, a nossa formação. Então a gente quer dar o melhor atendimento de forma gratuita. É muito importante, acho que oferecer para um perfil social mais vulnerável o acesso à saúde. Isso acho que você consegue mudar uma estrutura familiar, que muda uma estrutura de comunidade e que, consequentemente, muda um todo, né? Aqui os atendimentos são todos por listas de espera. Então, assim, muitos pacientes ficam aguardando na lista para ter o atendimento. E assim, gente, é muito gratificante quando a gente liga para eles e fala, olha, tem a vaga para agendar. Se eles ficam muito agradecidos. E aí, os que vêm pela primeira vez, que não conhecem o Promove, que foram chamados nessa lista, né? Chegam assim, achando que vai ser só mais um lugar que eles vão passar. E aí, quando eles saem com um monte de exame que os médicos pedem, e assim, e a gente orienta que pode ser feito gratuitamente no hospital de ponta, que é o São Camilo, eles ficam super felizes. E assim, é um atendimento lá também muito bom, muito rápido, isso deixa o paciente muito satisfeito. Então ele chega de um jeito triste e ele sai muito feliz, e isso é bem gratificante. Promove, eu tenho todos os exames que um cidadão tem o direito de ter ou precisa ter. Eu faço exame de tudo aqui. Esses exames de tireoide, esse, por exemplo. Então, quer dizer, o que me resta? Só agradecer. Trabalhar no Promove é de grande satisfação. Você entende que trabalhar com preceptor, trabalhar com aluno e principalmente com paciente e família é trabalhar com humanização. Para o serviço social isso é muito gratificante, porque você vê o fluxo acontecer, você consegue acompanhar essa família, você consegue acompanhar todos esses atendimentos. Então você tem uma referência e uma contra-referência de todo um atendimento que isso muitas vezes em outra rede você não teria. A gente entende muito isso na prática por aí, como é difícil às vezes um paciente passar no médico, o médico indica um especialista, ele demora muito tempo para chegar nesse especialista. Aqui a gente consegue agilizar a vida do paciente em vários sentidos, né? Então esse ganho é muito importante e é muito focado. Então acho que a equipe toda trabalha muito em prol, todo mundo se ajudando, né? Você bate no consultório do colega, fala, tem um caso difícil, eu gostaria que você visse esse paciente antes mesmo, e isso tudo ajuda muito. A família é a centralidade de todo o atendimento. O paciente não é meu, do serviço social, o paciente é de uma equipe multi-interdisciplinar. Então todo mundo se conversa e todo mundo trabalha em prol de um único atendimento. É fundamental que a gente tenha um trabalho em conjunto, né? Uma equipe multidisciplinar é muito enriquecedora no processo de aprendizagem, né? A gente consegue fazer com que o aluno perceba que a medicina não é o centro da atenção, o centro da atenção é o paciente, né? Então a gente precisa que ele entenda que o paciente tem outras necessidades além do atendimento médico, né? Então é nesse sentido que entra a nutrição, entra a psicologia, entra a enfermagem, a fisioterapia, né? E eu costumo dizer que, sim, que o paciente, aqui quando ele entra, ele não é só o CID que ele carrega. Ele não é só o joelho que está doendo, o pulmão que está com alguma insuficiência, ele não é. O paciente aqui ele é olhado na sua integralidade. Eu acho que isso é a diferença que o Promove tem. É esse cuidado de olhar o paciente como um todo,
né? Ele não é só partes de um ser humano, né? E aqui, como a gente tem muitos serviços, isso também propicia que a gente trabalhe essa multidisciplinaridade toda. E quem sai ganhando nisso, além dos alunos, além dos colaboradores, principalmente o paciente. Eu acho que o princípio de uma saúde de qualidade que a gente comentou antes é que a gente consiga conectar com as outras áreas. É também ter essa parte de passar com segurança para o paciente que talvez isso não seja a minha grande função e talvez não seja do meu grande conhecimento, mas aqui eu tenho quem saiba. Então, ó, eu vou anotar isso que você me trouxe e eu vou passar para aquela pessoa que é de fato capacitada para resolver esse problema. E isso dá uma segurança para o paciente e não é da boca para fora. A gente vai para o setor da medicina, vai para o setor da nutrição, da psicologia, da assistência social e a gente discute, decide junto, encaminha o que precisa encaminhar, faz o que precisa fazer, a gente aprende e o paciente melhora. Acho que essa linha funciona bastante. Acho que os maiores desafios hoje na sociedade que a gente vive, em vários contextos de medicina, é o paciente não ser ouvido. Isso faz com que ele passe em muitos especialistas, né? Porque ninguém tem tempo, às vezes hábil, para escutar o que ele tem a dizer, para realmente examiná-lo, para ele se sentir tocado, para ele se sentir valorizado. O que importa muito para o paciente é o quanto que ele se sente acolhido no momento. Então, a partir do momento que o médico ele consegue ter esse contato com o paciente, que ele se sente aberto a conversar com você e dizer todos os seus problemas, também pode ser um indicativo que ele pode voltar a conversar com você e pode ter várias outras consultas no futuro e você vai criando um vínculo com o paciente e você vai conseguir cuidar dele a longo termo. Esse atendimento humanizado, principalmente empático, multidisciplinar, traz aí todo o peso e esse valor camiliano que a gente tem, e a gente vê isso em todas as tratativas, no atendimento individual de cada paciente, integral, então olhando aí o paciente dos pés à cabeça, é algo que a gente percebe todos os dias e sem dúvida, cada história é única e marca a gente de alguma forma e faz a gente evoluir profissionalmente e com certeza como pessoa. Existe, de fato, a relação que é terapeuta-paciente, mas talvez quanto mais a gente conseguir aproximar, aí sim a gente consegue extrair o melhor deles, e esse é o melhor da gente, a gente dando o nosso melhor, extrai o melhor dos pacientes. Então, não ser algo apressado, não ser algo que aquela história do paciente vir com uma lista já de coisas para te falar, porque ele sabe que ele tem um tempo. Aqui não funciona assim. Aqui, se precisar estender um pouquinho, a gente vai estender. Aqui, se precisar de outro serviço, a gente tem assistência social, a gente tem um encaminhamento para medicina, nutrição, para todos os setores que fazem o curso aqui na São Camilo da Saúde. Então, nada é com pressa. A gente tem a escutativa mesmo. Não é aquela coisa de eu preciso só saber a tua queixa, me traz seus exames, o que você toma. Não. Vamos escutar um pouquinho da tua história, o que você gosta de fazer. Isso está dentro da funcionalidade, sabe? Acho que talvez isso dê um diferencial, assim. A gente vê que o paciente, ele falta menos, ele faz o que a gente passou para fazer em casa, porque eu não só sei a queixa e os exames, eu sei a música que ele gosta, eu sei o nome do filho dele, se ele tem cachorro, tudo isso está dentro. Acho que sem pressa a coisa vai melhor. Para mim, fazer parte do Promove é poder ajudar todos esses pacientes que a gente vê no dia a dia, criar uma relação assim de escuta, de acolhimento, tanto ser educado no quesito medicina, quanto também ser educado pelos nossos pacientes, com as histórias que eles trazem pra gente, com as relações que a gente cria e como a gente pode transformar a vida deles e eles podem também transformar a nossa. A Eloá é minha neta, mas eu tenho a guarda dela. Ela tem 6 anos de idade e ela tem obesidade desde pequena. Então, aí encaminharam para a endocrinologista daqui. E aí ela começou a passar, então ela veio, né, no primeiro atendimento, já tem uns 2 anos. E aí a endócrino foi vendo, né, as outras necessidades que ela
precisava, e aí foi encaminhando. Ela é muito fechada, ela era muito fechada, né? Mas, sabe, eles tiveram um jeitinho especial de conversar com ela, com os desenhos, porque sempre que ela chega, eles já falam, Eloá, quer um desenho? Então, ela gosta de desenhar, ela gosta de pintar. Então, e eles foram, né, conseguindo isso dela, para que ela se abrisse. Então, para falar a verdade, é como se fosse alguém da família. A gente fala muito da escutativa, do psicossocial do paciente, a gente sempre olha sem pressa para isso. Mas talvez se fosse só isso, nós seríamos só fisioterapeutas gente boas, o que é muito importante, mas a gente precisa resolver. A gente precisa entregar de forma quantitativa. Para passar, a gente precisa entregar de fato que a dor 5 de 10, ela foi para 2 de 10. A amplitude de movimento, que era 45, ela foi para 90, 95. Então, atrelar isso ao resultado, eu acho que é o propósito, assim. Você dá alta para um paciente porque ele tem que ter alta mesmo e ele está bem, e aí ele vir te abraçar, e ele falar da tua família, e você falar para ele dar um beijo nos filhos dele, nos animais de estimação, saber o caminho de volta para casa dele, a cidade natal. Acho que isso é o tratamento de verdade, e não só um nem só outro. Esse todo é muito bom, vale muito a pena. Comecei a minha primeira fisioterapia em junho, fui muito bem acolhida por todos, me receberam de braços abertos, com muita atenção, sem pressa na primeira avaliação, com muito carinho, porque cheguei com muitas dores, sem mobilidade e com muito respeito, muito carinho, muita confiança. Eu tive todo o apoio deles. Quando você vê o paciente sendo tratado de uma forma digna, justa, você vê a vida dele sendo transformada, com tudo aquilo que ele passou aqui dentro, com cada serviço que ele passou e que foi colaborando de certa forma para ele crescer, quando você vê o paciente saindo assim, entrando aqui com uma diversidade de problemas, de vulnerabilidade, você vê ele saindo um ser humano para a vida, você vê que você fez diferença para várias pessoas, porque assim, não é um paciente, são vários. Então assim, você vê que o paciente saiu daqui uma outra pessoa, uma pessoa pronta para o mercado de trabalho, pronta para a vida, sabe? Então você ver a diferença que está saindo essa pessoa, né? Hoje, se eu estou aqui movendo essa mão, eu agradeço ao Promove. Eu sou muito, muito, muito agradecido ao Promove. E eu refiz minha vida totalmente. A minha mulher atual faz tratamento aqui. Eu percebi, falei, poxa vida, não é que eu sou gente? Pelo tratamento que eu recebia. Faz total diferença na vida do paciente a partir do momento que você verifica que é humanidade, é humanitário, ele necessita de um olhar diferenciado, então o paciente ele se sente totalmente acolhido, que é uma das missões da São Camilo. É muito sobre o cuidado, é muito sobre o carinho com aquela pessoa, mesmo a gente não conhecendo ela, né? O amor é uma coisa que é pregado a todos, todos merecem isso, e todos merecem do cuidado e do carinho. É louco responder do Pedro fora daqui, porque a gente põe uma capa, né? Quando a gente tá aqui dentro, a gente esquece tudo que tá lá fora e a gente tenta focar ao máximo nos pacientes. E acho que a gente leva um pouco para fora de todo mundo, assim. Desde as discussões, do que o paciente te fala, do que a gente vê aqui, são muitas histórias pesadas mesmo, e não é no mau sentido, é muito bom a gente lidar e transitar em casos de grande complexidade. Então eu acho que eu nunca saio a mesma pessoa que eu entrei daqui de dentro. E às vezes vai ser por um dia ruim, porque
a gente se cobra bastante. E muitas vezes vai ser por um dia muito bom. Um pós-alta, uma despedida, uma troca de bateria, né? Você saber que você está apto, saber que o trabalho está sendo bem feito. Então, o Pedro de fora do Promove, ele é cada vez mais parecido com o Pedro de dentro do Promove, o que é ótimo, porque a gente sai melhor daqui de dentro. Então eu acho que aqui dentro os problemas estão lá fora, e aí lá fora a gente ganha mais habilidades para resolver os problemas da família, resolver os problemas pessoais. Chega no fim do dia que você está exausto e o paciente chega e te agradece, e você vê assim, no rosto dele uma sensação de segurança assim, que você passa para ele, o que não é a realidade de grande parte da população no Brasil em relação à saúde, né? Eu acho que é isso, eu acho que é assim que vale a pena no final. Eu acho que é você ver o impacto que você pode ter sobre a vida de outra pessoa. E o quanto é importante você continuar estudando e você gastar essas 1000 horas estudando para você poder dar a melhor qualidade de atendimento para esse seu paciente, porque vai depender disso. Quando eu chego aqui no Promove, tantas consultas, inúmeras consultas que eu fiz e eu consigo sentir que eu estou conseguindo fazer uma diferença para alguém, mesmo que seja uma coisa muito básica, alguma coisa que as pessoas talvez não deem muita atenção para isso. Eu conseguir ajudar uma pessoa traz um conforto para mim que eu me sinto muito aliviada de conseguir trazer esse conforto para todo mundo, que também traz para mim. Eu vejo pessoas que chegam aqui às vezes desacreditadas, sem esperança e... Desculpa. Que saem daqui transformadas. Pacientes que utilizavam oxigênio e já não usam mais. Uma mãe vê um filho que não andava andar. Então isso é emocionante e gratificante. Eu falo que cuidou não só do meu físico, como da minha alma também. Porque eu saio muito bem, com uma vida melhor, sem dores, sem nada. Eu estava no fundo do poço, eu costumo dizer que eu não sei porquê, mas Deus gosta muito de mim e me jogou aqui dentro. E foi obra de Deus, porque eu não ia entrar aqui. Palavra. Eu saí daí do Ipiranga disposto a ir embora. Eu falei, eu vou embora, eu não ia entrar aqui. Ali eu fui aguçado. Entra, cara, olha, você pode mudar a sua vida aqui. E mudou minha vida totalmente. Voltei a ser o que eu era antes, da ativa, autossuficiente. Não saio de casa achando que vai acontecer alguma coisa ruim, ao contrário. Eu sei que é possível, pode ser que venha, mas se vir também eu enfrento. Tenho toda a saúde hoje para isso. Além da bagagem teórica e prática que eles levam daqui, levem principalmente o valor camiliano. Então, o fisioterapeuta camiliano, ele cuida do corpo, ele acolhe uma alma, ele dá esperança. Carinho, respeito, amor. Sabe, eu vejo isso neles. Eu vejo amor. Eles têm amor pelo paciente. Eles têm respeito pelo paciente. É isso que eu falo. Aqui é como se fosse uma família. É família de coração. É amor. E, nossa, e de vê-los assim, eu fico feliz. Sabe, quando eu entro aqui, que oi, bom dia, boa tarde, ou seja, o horário que seja, sabe, quando eu entro por aquela portaria, eu já estou bem, eu estou feliz, porque eu sei o amor e o respeito que cada um aqui tem. E isso é importante. Não só os profissionais da saúde, todos os profissionais aqui dentro, todos. Sabe, isso é importante, o respeito e o amor.